glória. Dá-lhe um aplauso ao Senhor, povo santo. Amém. Amém. Vamos sentar. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia. Deus ama quem dá com alegria. Nós estamos terminando uma série, interrompendo, né? Porque nenhuma mensagem termina. Sempre nós interrompemos para entrar com um outro assunto. Sobre dízimos, nós estamos mostrando desde o primeiro culto que o dízimo foi dado por Deus a Malaquias para Israel. Não tem nada a ver com nenhuma outra nação. E o dízimo ele era utilizado para sustentar a tribo de Levi, que era de sacerdotes e de levitas, que trabalhava no santuário, e uma parte desse dízimo, de 3 em 3 anos, ele era compartilhado com as viúvas, com os pobres, com os necessitados, as pessoas que vinham de outros países, né? Era compartilhado com essas pessoas. E nós vimos também que o dízimo foi uma ordenança e foi dada a ordem para a tribo de Levi recolher o dízimo de acordo com a lei, não de acordo com a graça. Na graça não tem dízimo, na graça tem o que nós estamos estudando aqui. Deus ama quem dá com alegria. Então vamos aí começar com este versículo maravilhoso que está em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Quero cumprimentar a audiência das rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, nossas rádios pelos aplicativos, né? Rádio online e rádio 91, 92.1, 92.9, 94.5. E as famílias que estão aí também nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, são uma nuvem de testemunhas, né? Vamos aí acompanhar. Versículo 2 de Coríntios 9, 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, a contribuição do Novo Testamento. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Bota na outra versão, minha amada abençoada, da nova versão, né? 9:7, né? 9:6. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Você sabe que o teu coração não é esse músculo que você tem aqui, que pulsa o sangue. Isto aqui não pensa. Isso aqui não pensa, aqui não recebe nada. O teu coração é este aqui. Este é o teu verdadeiro coração. Você sabe que a pessoa, o coração para, põe outro. Mas se parar este aqui, não tem como pôr outro. Este aqui não pode substituir, mas esse aqui pode. Então, quando ele fala de coração, ele está falando isto aqui. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu. Não é em Malaquias 3:10. Você resolve aqui, com a tua mente, no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar? Pode botar na Almeida, tá, irmão? Senhor Jesus Cristo, como é bom te ouvir, como é bom poder sentar e te ouvir conselhos,
ouvir os teus decretos, ouvir até o Senhor nos repreender, o Senhor nos chamar a atenção. De qualquer maneira é bom te ouvir. Obrigado, Senhor, que quando nós nos reunimos aqui, nós separamos um tempo para ouvir a Tua palavra, porque é dela que vem o nosso sustento, é dela que vem a nossa vida, é dela que vem a nossa esperança, é dela que vem a nossa saúde. Porque disse lá o salmista no Salmo 107, enviou-lhes a palavra, versículo 20, e os curou de tudo que era mortal. Meu Deus, que esta palavra aqui não é minha, não é de um apóstolo, não é de um reverendo, mas é de Deus para ser pregada, para ser dita, para ser lida. E o que nós estamos fazendo aqui, estamos lendo a palavra. Fala, Senhor, aos teus filhos, aqueles que estão aos teus pés e aqueles que estão ainda dispersos, as ovelhas que estão no aprisco e aquelas que estão ainda fora do aprisco. Fala, comunica-se com elas, em nome de Jesus. E o povo de Jesus diz amém, diz glória a Deus. Dá-lhe um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Obrigado a todos os santos que cooperaram. Essa série de mensagem, ela provocou no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, onde nós alcançamos alguns estados, e até fora do Brasil, na África. Nós temos 10 igrejas que nós ajudamos lá na África. Éramos para ter mais 50, né? Porque alguns de uma outra igreja pediu ajuda para a gente. Eu falei, vai pedir ajuda lá para o seu pastor lá. Aí ele foi lá e foi pedir ajuda para lá. E a gente estamos ajudando as famílias, não é com recursos. Ele falou, nós não queremos recursos, nós queremos a palavra. Queremos que o Senhor mande a palavra. Então, o Ministério Restituição, ele está alimentando vidas. E para isto, nós precisamos alimentar com uma boa comida, para que não faça mal ao corpo das pessoas. Esse tema, Deus ama quem dá com alegria. Isto você encontra no versículo 7 de 2 Coríntios 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, a pergunta é essa: como que pode alguém dar com alegria quando se é cobrado o dízimo dessa maneira aqui? Malaquias 3, olha como é que começa a cobrança. Primeiro começa no ameaço, versículo 8. Isto os pastores sabem fazer bastante, a maioria deles. Roubará o homem a Deus. Primeiro título que a igreja está recebendo é esse título aqui de ladrão. De ladrão. Então diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Outra palavra dura, com maldição sois amaldiçoados. Então eles pegam uma palavra que ainda a maldição da lei estava imperando na época, pega isto aqui e traz para o Novo Testamento. Então quando ele faz isso, ele cancela a palavra de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Ele cancela isto que Paulo escreveu aqui. Cristo nos resgatou da onde? Então, quando ele disse com maldição, ele está cancelando isto aqui. Quando alguém traz a palavra do Antigo Testamento para o Novo Testamento, cancelou isto aqui. Porque a Bíblia diz que Cristo fez o quê? Nos resgatou da maldição da lei. Então, aquilo que está lá, vou voltar para lá de novo, para Malaquias 3, 9.
com maldição sois amaldiçoados. Pastor, mas essa palavra aqui não é para hoje? Não, foi para aquele tempo ali. Para quem foi? Este versículo, mais o 10. O versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Domingo passado nós falamos aonde é a casa. Porque as pessoas, de tanto se repetir alguns erros, às vezes se fala erros sem maldade, sabe? Mas alguns falam com maldade, chamando esse espaço da casa de Deus, com todo respeito, a casa do Pai, o santuário de Deus. Então tudo isto é desmontado quando você vai para a Bíblia. A Bíblia diz aonde é a casa de Deus agora, aonde é o santuário de Deus. Então no Velho Testamento havia um santuário, no Novo Testamento agora há vários santuários. Você é um deles, nós somos um deles. Então, como que alguém vai dar com alegria diante desses ameaços aqui? Então a maioria dos que dão primeiro, com medo de ser chamado de ladrão. Pastor, eu não acredito, pastor, que algum pastor chame a igreja de ladrão. Eu vou voltar pela terceira vez. Vai ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. O pastor está falando, se o nome da pessoa não tiver no livro dos dizimistas, ele vale o quê? Uma prata furada. Ou seja, se a pessoa que congrega na igreja não for um dizimista, ele vale uma prata furada. Agora, nossas ofertas, você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que não é nada, não traga nada, permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, você é desonesto, você é mau caráter, você não é honesto. Viu? Falou que se não tiver com o nome a pessoa pode ser um membro de uma igreja, pode ser uma pessoa que ama, que perdoa, que cultua Deus, que louva a Deus, mas se não tiver com o nome no livro dos dizimistas, é uma prata furada. E este aqui foi mais longe, falou, você é um mau caráter, você é um ladrão, porque esse é um vídeo menor. Ele chama a pessoa de ladrão, ele fala que a pessoa não pode ficar sentada na cadeira, porque a cadeira foi paga com dinheiro dos dízimos. A pessoa não pode ficar em pé, porque o espaço foi comprado com o dinheiro dos dízimos. A pessoa não pode ficar no terreno, porque o terreno também foi comprado com o dinheiro dos dízimos. Então a pessoa não pode ficar, vá-se embora. Então, como que alguém pode dar com alegria nessa condição? Aqui eu tenho o pastor Fala Manso lá, o mineirinho, o Soares, ele disse assim, está nas redes sociais: quem não dá dízimo não é salvo. Frase do Pisa Manso lá, do Fala Manso. Frase do grande apóstolo encrenqueiro lá, Valdomiro Santiago, né? Ele disse assim: vamos trazer o dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. O outro lá, o Fred Fliston lá de São Paulo lá, como é o nome dele? Esqueci o nome. É Janel, né? Agenor Duque, Duque. Ele diz assim: quem não dá dízimo é um bando de ladrão. Puxa vida, coitado desse povo. Mas está assim de gente burra. A igreja está assim devia estar assim de ovelha, está assim de jumento. Assim. Porque alguém, depois de conhecer, eu não digo antes de conhecer a verdade, a gente, todos nós, eu já fui um ajumentado. Mas quando a Bíblia chegou na minha mente, a palavra de Deus chegou na minha mente, a palavra vem para libertar a gente. Isto é uma escravidão. As pessoas não têm sossego, irmãos. A irmã estava contando ali para a gente, a irmã Marilda, que o cara fez lá um projeto de uma arca, que botava R$100 dentro da arca. Aí ele viu que todo mundo estava dando, aumentou para 500, e a irmã não podia dar, ficou triste, amargurada, porque não podia dar os 500. Então as pessoas ficam desesperadas, apanha dinheiro emprestado, vende o bujão de gás, vende a geladeira, vende peças da sua casa. Quem sabe disso, irmão, o que acontece? Tudo isto para sustentar esses impérios luxuosos,
Homens totalmente sem compromisso com a palavra. A palavra para eles, só pedaço da palavra que eles aproveitam para extrair oferta do povo. Mas as pessoas têm medo porque eles dizem que eles são poderosos. Para mim, poderoso é Deus. Para mim, quem é poderoso é Deus. O homem pode ter força, mas poder só tem Deus. Se ele tirar o fôlego dos que dizem que são poderosos, acabou. Acabou, não tem nenhum poderoso. Então, como que alguém pode dar com alegria diante dessa ladrão, maldito, vou mandar gafanhoto, vou mandar destruidor, vou mandar praga? Então, as pessoas ficam assim, você não deu o dízimo, meu marido vai perder o emprego. Você não deu o dízimo. E quando às vezes as pessoas não conseguem dar a oferta ou o dízimo, e às vezes acontece de alguém perder o emprego. Todo mundo está aqui, irmão, a gente aqui na terra. Você pode ser cristão, mais fervoroso, mais dedicado, você também perde. Ou você acha que Deus te colocou aqui só para ganhar? Irmão, na minha trajetória, eu já perdi muito mais do que eu ganhei. Mas o que eu ganhei, irmãos, não se compara. Eu estava no império das trevas e Deus me tirou para a sua luz. Eu ganhei vida, irmão. Eu ganhei vida, irmão. Eu ganhei foi vida. Vida. As pessoas estão atrás de dinheiro. Você sabe por que as pessoas elas cedem isso aqui? Porque é um bando de interesseiros. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto. Aí eles começam. Provar Deus. E diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Essa palavra aqui, janela do céu, quer dizer, abrir as comportas para Deus enviar água, para regar a terra, para molhar a semente que seria plantada. Você sabe o que eles fazem? Falam, Deus vai abrir a janela do céu, vai derramar bênção. Ou seja, se aquela pessoa dá o dízimo na igreja, os pastores dizem que nada vai faltar para eles. Você sabe o que eu vejo? A maioria dos dizimistas falta tudo. Ou gente para não ter nada, irmão. Eu estou dizendo porque pessoas ligam para mim. Eu tenho um programa de rádio que já tem mais de 14, 15 anos. Que ligam, pastor, por que eu sou dizimista, participo de campanha, de corrente, todos os envelopes que o pastor dá eu levo para casa. É por isso que você não prospera. Você está com medo do gafanhoto que vai lá na tua lavoura? O gafanhoto do Brasil se chama apóstolo, profeta, bispo, evangelista. Esses que são os verdadeiros gafanhotos. Esses que vai lá na economia das pessoas e tiram, não tem pena. Hoje eu falei de manhã, nós tivemos uma dificuldade para pagar o nosso aluguel, como sempre, né? Era para pagar terça, falei com o advogado, paguei na sexta. E uma irmã nossa daqui ligou e falou: pastor, quanto que está faltando para o aluguel? Ela queria dar. Se eu falasse, está faltando 3.000, está faltando 2.000, eu falei: irmã, faça o que a senhora puder. Se fosse outro pastor, fazia o quê? Está faltando 2, 3. Não, eu falei: faça o que a senhora propôs no seu coração. Faça. Ela ficou assim, falou: como pode, né? Eu estou oferecendo e o pastor não quer arrancar nada de mim. E eu não vou arrancar, irmão. Eu não fui chamado para tirar, eu fui chamado para dar. Eu fui chamado para trazer vida para vocês, chamado para trazer verdade para vocês. Agora, depois das verdades chegar até a mente de vocês, vocês que se decide o que vai fazer com ela. Agora nós vamos voltar para o tema que está em 2 de Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esta palavra, dar com alegria, é ser alguém generoso. É alguém que dá com alegria, é alguém que dá com a alma. O que é dar com a alma? Porque o Provérbios de Salomão, que nós lemos essa manhã, em Provérbios 11, 24 e 25, olha o que ele diz ali, Provérbios 11, 24, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais.
ou quem retém mais do que justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Essa palavra aqui não é só para os crentes. Pode ser espírita, pode ser budista, pode ser sem religião, pode ser as religiões que você pensar aí. Se essa pessoa tiver uma alma generosa, ela prospera. Você conhece pessoas que nunca puseram o pé numa igreja, são generosos, são ricos, prosperam na sua vida. Qual é o segredo da minha prosperidade? Primeiro eu tenho que ter a alma generosa. O que é eu ter a alma generosa? Eu não preciso dar, está uma desgraça ali, eu vou ajudar, porque eu estou vendo a desgraça. Não, quem tem a alma generosa, ela está sempre disposta a ajudar. Ela não espera o caos chegar para poder oferecer ajuda depois do caos. Ela está sempre disposta, pode contar comigo, eu estou aqui, pode me chamar, pode me acionar. Então são pessoas que têm a alma generosa. E eu disse essa manhã, para você esquecer quando pensa em generosidade que prospera, que algumas pessoas têm problema com o dinheiro, de dar ofertas. Esquece dinheiro, pensa em generosidade de outra maneira. Com educação, dá um bom dia, dá uma boa tarde, sabe? Ajudar alguém que está com 3, 4 bolsas subindo. Às vezes eu vim com o meu carro, aí vem com a minha esposa, aí vem a senhora no mercado, né? Aí eu vou parar. Eu já levei muito fora, né? Oi, senhora, quer subir? Ela olha para mim assim, você quer abusar de mim? Eu quero abusar dela, eu quero ajudar ela quer dizer que eu quero abusar dela. Então você vê, porque eu tenho, minha esposa sabe disso, eu vou de carro, eu saio olhando nos pontos de ônibus. Quem tem a alma que não é generosa, nem olha para o ponto, olha para o outro lado. Quantas vezes, quando eu era da minha antiga igreja, eu ficava lá na Intendente Magalhães para pegar um ônibus, passavam os irmãos de lá. Aí os irmãos, eu estou vendo que está vindo o irmão lá, o irmão, eu falei, está vendo a gente, filho. Aí o irmão fazia assim, ó, quase subiu meio fio do outro lado para não olhar. Então o cara não tem alma generosa. Então essas pessoas, elas ficam num círculo vicioso, sabe, anda, é igual aquele bichinho que fica rodando aquele escorreguinho, né? Tem um círculozinho que fica pulando, correndo, lugar. Tem gente assim, porque a prosperidade, ela vem pela minha generosidade. Se eu for generoso, esquece dinheiro, irmão, porque quando você fala de generosidade, a pessoa, meu Deus, o pastor já está de olho no meu dinheiro. Não estou, te digo que eu não estou. Algumas pessoas falam, o pastor não vem em todos os cultos, porque eu não tenho dinheiro para dar. Eu falei, pode vir que eu te dou dinheiro para você vir. Eu te dou o dinheiro da passagem para você vir aqui. Se é por causa de dinheiro, para você deixar de louvar a Deus, você vai receber o dinheiro para louvar a Deus. Você não vem aqui para pagar taxa, ninguém cobra nenhum real ali para entrar aqui, irmãos. Aqui nós damos de graça aquilo que recebemos de graça. Só temos que pagar o aluguel, luz e água que nós pagamos aqui. Então, abençoados, quando você pensa que a alma generosa prospera, quem dá a beber será descedentado. O que é uma alma generosa? O que é uma alma generosa? Tem aí, irmã, ainda? O que é a palavra generosa? O que é? Dicionário, né? Generoso. Quem é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. O que você quer saber se você é generoso? Se você é capaz de parar o que você está fazendo para socorrer alguém. Não posso, nunca não tem dinheiro, não posso ajudar, não posso ir lá, não posso pegar, não posso ajudar a transportar, não posso levar no médico, não pode nada. Então ele diz, o que é ser generoso? Quem é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar uma outra pessoa. Se você ainda não consegue fazer, começa a se enquadrar nisto. O que mais, irmão? Generosa, generosidade, comportamento que expressa bondade, liberalidade, bondade, nobreza, quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Não está falando de dinheiro,
Está falando de atitude, de ajudar. Não, tem gente que não pode nada, irmão. Nada, vezes nada. Não tem a alma. Que quando você vai ofertar, que o nosso tema é quem ama, Deus ama, quem dá com alegria. Então como é que eu sei que eu estou dando com alegria? Eu sei, porque você dá com prazer. E quem é que sabe mais? Deus. Diga, Deus. Porque aqui em Lucas 21, de 1 a 4, Lucas 21, 1 a 4 diz assim, Mateus, Marcos, Lucas 21, de 1 a 4. Estando Jesus a observar, Jesus observando, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Era um lugar onde colocava as ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Então, quando você traz a tua oferta, Deus sabe se você está dando porque está sobrando, ou que você está dando porque você quer ajudar, teu coração é um coração doador. Esquece, vamos falar de oferta, não fala de dinheiro não, porque dinheiro é chato demais falar, né? Ajudar alguém, socorrer o necessidade. Você está fazendo para quê? Você está ajudando aquela pessoa para quê? O que você quer ganhar? Aplauso? Nome lá no estandarte? Quer ganhar assim uma recompensa do pastor ficar falando meia hora de você? Fulano, tem gente que gosta disso, né? Tem igreja que o pastor fica elogiando lá, aquele irmão, também dá um dízimo que é daquele jeito, né? Aquele irmão. Eu me recordo uma vez, há muitos anos, lá na antiga igreja, lá tem câmera de filmar, televisão, aí o pastor estava falando, aqui nós temos empresários de não sei o quê, aí filmou lá o empresário. Aqui nós temos médico, e filmou o médico. Aqui nós temos doutores, oficiais, aqui nós temos camelô, filmou eu. Bem me filmou. Eu falei, certinho, eu era camelô mesmo. Eu era camelô, 15 anos da minha vida, sustentei minha família com dinheiro de rua, trabalhando na rua, vendendo, comprando, estou aqui. Então, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, ela era generosa de alma. Então, irmão, você pode dar 10, 5, 1 milhão, mas se não for de coração. Porque muita gente, não sei se você sabe, que muita gente dá dinheiro para quê? Para aparecer. Você não falou no meu nome. Você sabe que tem igrejas que o pastor, ele coloca o nome aquele quadro que a gente tem de fotografia ali, ele coloca o nome dos dizimistas ali. Põe o valor, olha, fulano dá um dízimo, está aqui, fulano dá um dízimo. Então fica exposta a pessoa ali com o nome dela, e aquela pessoa que não dá, não pôde dar, então ela não tem o nome ali. Então esses chamados dizimistas, eles gostam, sabe? E ficam tudo cheio de peitudinho de rolinha, ficam tudo cheinho. Aí o pastor faz isso para eles ficarem com peitinho de rolinha mesmo, para eles poderem dar mais ainda. Porque quando você elogia um dizimista, sabe o que ele faz? Ele dá mais ainda. Então aqui no nosso ministério, que é um ministério de Deus, nós usamos o que, pastor? O que está aqui. O que o Novo Testamento diz? 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, o ofertar é algo do coração. Qual é a diferença, pastor, da oferta para o dízimo? É a mesma coisa. O dízimo era obrigação. Roubará o homem a Deus? Se não der, é chamado de ladrão. Se não der, é amaldiçoado. Se não der, eu não abro a janela do céu. Se não der, eu não mando tudo para vocês. Então a pessoa tem que dar. Então, se eu tenho que dar, se eu não der, eu vou perder. Então é algo obrigado. Então,
oferta é diferente. Você quer saber se você é um cristão de verdade? É quando você está numa igreja que o pastor não te cobra dízimo. Aí você vai fazer segundo o seu coração. Não é segundo o mandamento de Malaquias, que foi dado para Israel. Põe lá, irmã, por favor, Malaquias 1:1. Senão a gente se perde, né? Voltamos para cá que nós temos só 7 minutos. Sentença pronunciada pelo Senhor contra quem? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, não está dizendo sentença pronunciada para as nações. Está dizendo sentença para 4:4. Malaquias 4:4. Olha lá. 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para toda Israel, a saber, estatuto e juízos. Para quem? Israel. O que tem a ver o Brasil? E primeiro que dízimo nunca foi dinheiro. Malaquias 3:10. 3:10. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja. O que é mantimento? Comida. Passa à frente. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar a bênção sobre vós sem medida. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma. O quê? Para que não consuma o teu dólar, o teu real, ou o fruto da terra. Israel. Qual é a dificuldade do pastor ter isto aqui? Pastor, eu conversando com um pastor, ele falou, se eu fizer isso, minha igreja fecha. Aí ele falou assim, a minha igreja fecha. A igreja de qualquer pastor fecha. A igreja de Cristo não fecha não, irmão. A igreja de Cristo não fecha não. A do pastor fecha. Porque ele se acha o provedor da igreja. Eu sou o cara que, se eu não estiver aqui, acabou tudo, irmãos. Eu estando aqui, eu não estando aqui, Deus vai estar aqui. A palavra dele vai estar aqui. Então, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da onde? Então, não é euros. Olha lá, Lucas 11:42. Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, você não é fariseu? Porque dais o dízimo. O que é isso aqui, irmão? É dinheiro? Hortelã. O que mais? Arruda. Dá o dízimo da arruda. Das hortaliças. Então não é dinheiro. Lucas 18, 11 e 12. Olha lá. O fariseu posto em pé orava assim. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma. Olha como é que ele orava. Ó Deus, você já viu a oração do fariseu, né? Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele sobe no púlpito e ele fala, quem pecou não ceia, não toma ceia. Se não tomar ceia porque pecou, ninguém vai tomar ceia, irmão. Todo mundo erra a semana toda. Então não vem com essa conversa que você não errou, que você toma porque você não errou. Isso é mentiroso. O Deus, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Olha eles aí, ó. Injusto, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, assim que eles fazem. Dou o dízimo de tudo. Quanto ganho? Olha lá Mateus 23:23. Isso aqui, Jesus está criticando eles. Mateus 23:23. É isso aqui que eles usam, dizendo que é para dar. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque o dízimo, da onde? A hortelã, do euro,
Ah, endro, pensei que era euro. Ah, o pastor lê euro, hein? Do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, Jesus aqui não está mandando fazer, Jesus está zombando, Jesus está criticando a eles. Foi as 3 vezes que Jesus tocou nisto. Pastor, para quem é que recolheria o dízimo? Quem é que seria os proprietários para recolher? Terminando em Hebreus 7, 5, 12 e depois o 18. Ora, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei, viu? Mandamento de recolher de acordo com quem? Quem é que tinha? Os filhos de Levi recebem o sacerdócio e tem mandamento de recolher de acordo com a lei, o quê? Os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, Israel, embora tenham estes descendido de Abraão. Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, já lemos que agora o sacerdócio não é mais levítico, agora Cristo veio como sumo sacerdote, nós já lemos bastante sobre isso. É necessário também a mudança de lei. Então mudou o sacerdócio, não mais levítico, e Cristo mudou também a lei. O versículo 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança à lei antiga, revogada, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Eu não vou ficar debaixo de algo que Paulo chama de quê? De fraco e inútil. Eu não vou seguir algo que é fraco e inútil. Então eu tenho uma nova lei. Na ceia a gente celebra assim, quando ele pega o cálice, ele diz, aqui o cálice no meu sangue, fazer isto em memória de mim. O Novo Testamento no meu sangue. Então Jesus está anunciando um Novo Testamento. Ali, Velho Testamento. Então você tem o conhecimento. Agora você veja o que você faz. Ou você quer ser chamado de ladrão, dá dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Se você não dá dízimo, você não é salvo. E se você não dá dízimo, você também é ladrão. Ou você semeará segundo o seu coração, será um homem generoso, uma mulher generosa em tudo. Não é ser generoso só em dar dinheiro, é generoso em tudo. Assim disse o Espírito, porque eu li a palavra de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.